E os convidados não eram dignos. A parábola das bodas, capítulo 22 do livro de Ben-Hur, Matiti, traduzido para Mateus. Então Yahushua respondendo tornou a falar-lhes em parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos céus: As bodas da verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrares. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. A narrativa também de Lucas, capítulo 14, nos fala sobre aqui a parábola também. E nós temos uma lição muito preciosa para a minha vida, para a nossa vida espiritual. É chamado capítulo 14 de Lucas. Deixa-me ver aqui. A parábola dos convidados. Depois você medita também Lucas capítulo 14, a partir do versículo 15. São parábolas distintas, mas tratam de uma convocação espiritual para um autoexame. Enquanto eu conversava com a minha querida esposa, o Espírito de Yahushua estava me mostrando uma mesa já posta. Uma visão que eu parei e até comentei com ela. Imediatamente me levou a esta parábola das bodas. E com a advertência do versículo 8. Então diz aos servos: As bodas da verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Dignos de nós mesmos seria impossível, até insano, né? Mas aqueles que rejeitam a salvação através do nosso Salvador amado se enquadram dentro desta parábola das bodas e também a parábola dos convidados. As pessoas apresentam tantos argumentos, entre aspas, tantas desculpas e suas preferências, esquecidos de que o nosso Salvador amado tem algo muito melhor. O emissário Shaul
em uma de suas cartas, usado pelo Espírito da Verdade, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que o Altíssimo Yahweh tem preparado para aqueles que o amam. Mas o versículo seguinte, mas ele não las revelou pelo seu Espírito. É algo impressionante que ele tem preparado para nós. Não há linguagem, não há vocábulo humano que possa descrever os privilégios eternos. Estamos usufruindo de um milênio e depois por toda a eternidade. Mas, infelizmente, a salvação é negligenciada por muitos. Há uma advertência também nesse sentido. Lá no livro de Ivrit, traduzido para os Hebreus, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Não é isso mesmo? Vamos confirmar aqui para termos a certeza que está dentro do livro de Ivrit, traduzido aí para os Hebreus. Como escaparemos nós? Como se negligenciarmos tão grande salvação. Vou colocar o versículo inteiro, para não ter dúvidas, salvação. Os Hebreus, traduzido para os Hebreus, capítulo 2, verso 1 ao 3. Ao 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Rejeitar a salvação é rejeitar a maior de todas as recompensas. O emissário Shaul, certa vez, estava pregando a palavra em determinado lugar e os moradores daquela localidade se diziam indignos de receber. Olha, você vê até que ponto. E o apóstolo, então, o emissário Shaul, posto que vos julgais indignos, Vamos ao texto. Está lá no livro de Atos, quer ver? Posto que vos julgais indigno. Sabe lá o que é isso? O cara julgar-se indigno ao ponto de recusar a salvação, isso é um extremo, Porque julgais indigno, posto que vos julgais indignos. Vamos ver aqui. Onde está? Abrimos o capítulo 8. Vamos ver aqui, novamente, sem pressa, porque esse assunto é muito sério. Viu? Os convidados não eram dignos. Eu estou aqui o máximo de cuidado. Enquanto você vai aí não está identificando. Temos que achar, Temos que achar. O ideal é
como a gente tem muita certeza, né, do que está falando, então às vezes não tem o devido cuidado de anotar, né, o texto para daqui para frente, inclusive, vou praticar. Mas nós chegamos lá. Vamos ver? Atos capítulo 13. É? Tem certeza que existe, então? Tem certeza que existe, então não tem a mínima... O ideal, conforme já falei, é anotar, né? É capítulo 13, vamos lá. Está aqui, não adianta, tenho certeza. Essa é uma expressão muito séria, que precisa ser... Vamos lá, vamos lá. Vamos ver. O versículo 46, olha onde está. Capítulo 13. Mas Shaul e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Aul e irmãs, visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna. Olha só, eis que nos voltamos para os gentios. Demorou um pouco, né? Mas vale a pena identificar. Tenho certeza que existe o versículo. É o capítulo 13, versículo 46. Anota aí. Esse tema chama muito a atenção ainda esta noite. Nós estamos aqui com 51 minutos, no dia 16, no mês 11 de 2018. Ainda esta noite, já adentrando ao novo dia, estarei meditando mais nessa palavra. E às vezes eu oro com tanta intensidade, com tanto desejo, a salvação, principalmente dos da minha família, que ainda não tiveram esse privilégio, a maioria já aceitou, mas aqueles que ainda faltam uma decisão pública da sua fé mesmo, às vezes eu oro, parece até que o coração vai sair do lugar. Amanhã eu desejo, né? Porque tem uma compreensão dada pelo Espírito da Verdade, devido também à minha vida pregressa, né? Eu que vivia no mundo, no pecado, na desobediência, no engano, eu fui preparado durante 54 anos para esta obra, caminhando para os 80. Eu tenho, assim, uma compreensão muito séria a respeito da vida eterna, da realidade da vida eterna. E as consequências também para aqueles que rejeitam tamanho privilégio. Julgarem-se indignos, conforme já foi falado, isso é uma coisa
diabólica, satânica. Nós não temos nenhum mérito próprio. Isaías 64, versículo 6 diz que todas as nossas justiças, todos os nossos atos de justiça são comparados a trapos da imundície. Aqueles trapos, né, imundos, as mulheres descartavam após o período menstrual. Isso mesmo. Nós não temos justiça própria. Se eu fosse olhar para a minha vida passada, os meus pecados, o que eu já pratiquei, já fiz de errado, mas quando o Espírito de Yahushua está falando, você está perdoado, está nos convidando para uma nova vida, e fazer como o apóstolo Paulo fez, o emissário Shaul, não consultou carne e sangue, nem os que eram antes dele. Recebeu a ordem, vá, porque o tempo está se fechando. Os convidados, muitos que estão sendo convidados, infelizmente, não estão sendo dignos. Os motivos são os mais variados. E dentre esses, o texto sagrado nos convoca a pensarmos ainda. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Poucos em relação a muitos. Não significa um pequeno grupo que vai ser salvo. Apocalipse 7:9, a multidão que ninguém podia contar. Poucos em relação aos muitos. Entendeu? Esse é o real significado do texto. Os convidados não eram dignos. Não eram dignos porque não receberam o convite celestial. E hoje, nesta oportunidade, qual é a sua recepção a este convite? Fui convidado para uma festa eternal. Fui convidado para uma festa sem igual. Este convite também faço aqui e agora. Venha comigo, esta festa não demora. Fui convidado para uma festa eternal. Que festa é esta, meu amigo, meu irmão? É festa eterna e não tem comparação. Dentro desta simplicidade, na obediência do Espírito da Verdade, eu faço a você um apelo agora. Por favor, aí mesmo onde você se encontra, diga para ele, meu Salvador amado, eu recebo o teu convite. Ele conhece a todos, em todo o mundo, simultaneamente. Que a verdadeira paz, a inconfundível paz, o nosso Salvador amado, alcance o coração de todos os que nos assistem e seus familiares também. Shalom de Yahushua, até outra oportunidade.